Fora da costa sul da Austrália, cangurus encontram um santuário na Ilha dos Mortos. No litoral, um vizinho improvável povoa uma praia pitoresca. E do outro lado do mundo, um futuro predador procura abrigo em um labirinto subaquático. Nos momentos mais delicados, as sementes de um império crescem. A segurança que um santuário oferece é essencial para sobreviver. Dentro dos diferentes domínios do reino selvagem, membros de uma única espécie se reúnem em massa. E um bando, rebanho ou tropa reina supremo. Estes são os melhores do mundo. Impérios animais. Santuário. Fora da costa sul da Austrália, fica a terceira maior ilha do país. Enquanto a resistente costa e o vasto oceano esparramam formando lindas vistas, 2000 anos atrás, o aumento do nível do mar separou esta ilha da Austrália continental. O isolamento inspirou um nome aborígene para a ilha. Eles chamaram de Karta, a Ilha dos Mortos. A primeira parada na jornada para a vida após a morte. Karta era um lugar mais adequado para morrer do que viver. Com acesso limitado à água limpa e a falta de animais grandes, poucos exploradores europeus tentaram colocar assentamentos. Um grupo de colonos, no entanto, chegou aqui em abundância. O canguru cinzento ocidental. Seu império foi tão bem sucedido que eles deram a este lugar o seu nome em inglês: a Ilha Canguru. As mesmas águas agitadas que mantinham colonos fora da Ilha Canguru também mantiveram grandes predadores afastados. Elas criaram um porto seguro para o marsupial icônico da Austrália, com as condições perfeitas para construir um império. De acordo com o mito aborígene, chamado de uma história de um sonho, o herói ancestral Gurunderi inundou o antigo leito do rio Murray para punir suas duas esposas que fugiram dele. Quando elas se afogaram, ele atravessou a água para a Ilha Canguru. Oprimido pela culpa, ele deixou a terra para viver na Via Láctea e se tornou o Pai do Céu. Acredita-se que, após a morte, a alma de uma pessoa segue seu caminho através de Karta para o céu. O nome Karta se refere mais à proximidade das ilhas com os céus do que à falta de recursos exuberantes. Aqui na porta de entrada para a Via Láctea, cangurus cinzentos se adaptaram muito bem à área arborizada da ilha. O canguru ocidental pode ser encontrado nas faixas sul e oeste da Austrália. Com cerca de 2,5 milhões na natureza, eles são a segunda espécie de canguru mais numerosa da Austrália. Rodeados pelo mar, esse jovem canguru se delicia com o abraço da proteção da ilha. Jovens cangurus como estes são nascidos vivos. O primeiro ano de sua vida é um momento importante e frágil. Ele passará a maior parte na bolsa de sua mãe.
Como a própria ilha Canguru, a bolsa fornece mais do que apenas calor e abrigo. É essencial para o desenvolvimento e sobrevivência desta nova vida. Cangurus fêmeas podem estar perpetuamente grávidas. Elas têm 3 canais vaginais separados e 2 úteros, o que permite com que elas criem até 3 bebês de cada vez, em estados de sobreposição entre a gestação e a amamentação. Uma vez concebido, um jovem canguru chamado Joey passa apenas de 31 a 36 dias no útero. Depois disso, o Joey, ainda um embrião, nasce. Ao nascer, ele é somente do tamanho de uma jujuba. Com apenas as pernas da frente sem os olhos ou ouvidos, ele deve fazer a caminhada de 15 centímetros, através do pelo de sua mãe até sua bolsa. Esta importante jornada normalmente leva cerca de 3 horas. Uma vez em segurança dentro da bolsa, o Joey encontra a mama e a agarra por até 34 semanas. É aqui que a maior parte do seu desenvolvimento ocorre. Depois que o recém-nascido Joey chega à bolsa, seu irmão mais velho, que ainda pode estar mamando, não é mais permitido dentro. Pode ser uma transição instável. Durante esses tempos, quando a mãe canguru tem um embrião na bolsa e um Joey que ainda mama a seus pés, ela produz 2 tipos diferentes de leite, para atender às necessidades de ambos os descendentes em desenvolvimento. Nascido neste mundo, um bebê frágil do tamanho de um feijão, o delicado desenvolvimento deste Joey depende da proteção. A proteção da bolsa de sua mãe. E a proteção que depende da segurança de sua mãe e do resto do império da ilha. No sudeste da ilha Canguru, ao longo da costa australiana, é um dos pontos mais ao sul da civilização na Terra. A Ilha Phillip. Uma das últimas paradas no caminho para a Antártica. A brisa fria do oceano mantém o clima mais fresco do que no resto da Austrália. É aqui que um império improvável de criaturas amantes do frio desenvolveu uma tradição consagrada pelo tempo. O crepúsculo traz os pinguins fada, desfilando nas margens da praia de Summerland. Eles usam a cobertura do céu escuro para voltar às suas tocas depois de um dia no mar. Essas aves de penas azuis que não voam são as menores espécies de pinguins, ganhando os apelidos de pinguins pequenos ou azuis. Enquanto alguns pinguins fada foram vistos na costa sul do Chile e África do Sul, a maioria é encontrada na Austrália e na Nova Zelândia, onde até 600 mil encontrarão refúgio ao longo da costa. Em terra, os pinguins têm uma característica cômica e aparência desajeitada. Mas apesar de suas pequenas asas e ossos pesados cheios de tutano, não permitem que eles voem.
ajudam a torná-los nadadores especializados. Pinguins-fada podem viajar até 75 quilômetros nas 15 horas que passam nas águas todos os dias. Seus pés estão posicionados mais para trás em seu corpo, permitindo uma direção e paradas aprimoradas sob a água. É a combinação desses pés e nadadeiras, tão particular para o pinguim, que criou sua caminhada característica. Esse salto e gingada tornou-os queridos ao público e finalmente ajudou a salvar os pinguins-fada da ilha Phillip. Em 2000, um derramamento de óleo ameaçou a população de pinguins daqui. A Fundação de Pinguim da ilha Phillip surgiu com uma solução engenhosa e adorável: agasalhos. Agasalhos doados não apenas proporcionavam calor, mas absorveram o óleo nas penas dos pinguins. Ao usá-los, foram capazes de salvar mais de 96% dos pinguins afetados pelo derramamento. Enquanto derramamentos de óleo, poluição plástica e rede de pesca reivindicam um número considerável de pinguins. O mar aberto também abriga predadores. Pinguins fazem uma ótima refeição para leões marinhos, tubarões, aves maiores e focas. 30 mil focas, um quarto da população australiana de focas, vivem a menos de 10 quilômetros da costa. Para proteção contra esses predadores, os pinguins fazem suas tocas no topo de colinas gramadas. Um porto seguro interior para o crescimento de seu império. É uma longa caminhada noturna da costa. Muitos têm comida digerida parcialmente no estômago, destinada à boca de seus bebês. Os filhotes esperam perto de suas tocas impacientes. Não há garantia de que os pais desses filhotes cheguem em casa. Para o menor pinguim do mundo, este trajeto diário é uma questão de vida e morte. Do outro lado do mundo, nas águas quentes das Bahamas, as ilhas Bimini ficam em um mundo próprio, mais perto de Miami do que Nassau. Ao longo das praias de Bimini, cresce um dos tipos de florestas mais importantes do mundo: o mangue. As florestas de mangue têm suas raízes em dois mundos. Elas vivem em terra, mas também no mar. Elas filtram o sal da água do oceano, permitindo que cresçam no litoral. Enraizadas na água salgada do oceano, elas estão à mercê das marés. Elas protegem faixas frágeis de terra de furacões e tsunamis. Filtram sedimentos para recifes de coral próximos. E fornecem um santuário importante para a criação de peixes tropicais. Mas elas também fornecem um santuário para seus predadores. Antes que elas sejam grandes o suficiente para dominar as águas profundas da costa, um império de jovens também procura o labirinto protetor das raízes dos manguezais. Os tubarões-limão. Este viveiro continuará sendo um lugar importante ao longo de sua vida. Os tubarões-limão preferem os enclaves quentes fornecidos pelos recifes de coral, manguezais e baías do tropical Oceano Atlântico Ocidental. Eles também podem ser encontrados no litoral da África Ocidental. Os tubarões-limão se reproduzem nos meses de primavera e verão.
após um longo período de gestação de 10 a 12 meses, a mãe grávida retorna ao mesmo local em que cresceu. Tubarões-limão são vivíparos. Eles dão à luz a vidas. Cada mãe terá entre 4 e 17 filhotes de nado livre. Embora eles se tornem alguns dos maiores tubarões do mar, crescendo até quase 2,5 metros, tubarões-limão são muito mais lentos para ganhar maturidade do que a maioria dos peixes ou até outros tubarões. Um lugar seguro para crescer é essencial. Embora a televisão e filmes podem ter dado uma má reputação aos tubarões, muitas culturas do passado consideraram essas criaturas protetores do mar. No Havaí, o Kamorro Ali, o deus dos tubarões, era conhecido por levar barcos de pesca perdidos para casa em tempestades. Em Fiji, os pescadores respeitam Daku Waka para garantir uma viagem segura e próspera. No frágil litoral das Ilhas Bimini, os tubarões-limão podem ser seus piores inimigos. Fora dos manguezais, nas águas mais profundas, tubarões mais velhos de todos os tipos patrulham as áreas. Eles se deleitarão alegres com seus próprios filhotes. Nestes espaços abertos, tubarões-limão jovens não são páreos para a velocidade e ferocidade de tubarões maduros em um frenesi de alimentação. Mas nos estreitos limites das raízes da floresta de mangue, onde águas rasas e um labirinto apertado tornam o acesso impossível para predadores maiores, os tubarões-limão jovens podem governar o local. Eles têm vidas surpreendentemente complexas. Os tubarões-limão adoram socializar. No primeiro ano de suas vidas, eles não discriminam. Seguirão qualquer tubarão que encontrarem. Eventualmente, eles começam a socializar com outros tubarões-limão. Esses agrupamentos são chamados de tremores. Tubarões-limão têm cérebros maiores em relação a outros tubarões. Eles usam sua inteligência para aprender com suas interações dentro dos bandos. Os mais jovens e menores aprendem técnicas de sobrevivência dos tubarões maiores e mais dominantes. Com 1 ano de idade, eles começam a formar grupos menores com tubarões de tamanho e velocidade semelhantes. A uniformidade desses grupos ajuda na sobrevivência de cada tubarão. Uma variação drástica de tamanho ou efeito esquisito pode atrair a atenção indesejada de predadores. E como esses tubarões aprendem seus complexos métodos de procurar alimento em grupo, essa paridade de tamanho significa que tende a não haver um único animal dominante. Então todos eles recebem sua justa parte de comida. O império dos tubarões é profundamente inteligente. Depende de comunicação complicada entre um forte grupo de tubarões. Esses jovens podem levar mais de meia década até amadurecer o suficiente e viajar para águas mais profundas. Enquanto isso, é crucial que esses tubarões jovens tenham um lugar seguro para se preparar para os próximos anos. Quando eles serão maiores e herdarão seu império como reis do mar. Para a maioria que vive fora do país, não há nada mais australiano do que o canguru. Mesmo para muitos australianos, o maior mamífero do continente encarna o espírito de seu país.
Se é o fato de que cangurus só podem se mover para frente, ou suas técnicas de boxe são semelhantes à de humanos. Este magnífico marsupial é a fonte de orgulho patriótico e de diversão, embora o canguru possa ter muitos fãs adoradores. Os seres humanos são quem mais ameaçam os animais. Fora dos limites protegidos da Ilha Canguru, o desenvolvimento humano é de longe a maior ameaça para toda a espécie canguru. Como a maior parte do interior da Austrália é liberada para a agricultura, mais e mais cangurus são encontrados forrageando em lavouras comerciais e terrenos agrícolas. Muitos agricultores consideram cangurus uma ameaça destrutiva. O canguru cinzento ocidental tem menos contato com agricultores do que outras espécies de cangurus. Eles preferem um matagal ou uma árvore específica, o mallee, do que prados ou áreas limpas. Mesmo depois de terem forrageado totalmente uma área arborizada, eles costumam evitar as plantações dos agricultores. Os cangurus podem viver com quantidades muito pequenas de água. Cangurus vermelhos podem realmente sobreviver sem acesso direto à água fresca, obtendo sua hidratação exclusivamente a partir de plantas verdes. No entanto, cangurus cinzentos precisam beber. Aqui, na Ilha Canguru, a abundância de folhas verdes levou esses cangurus cinzentos ocidentais a evoluir para uma subespécie diferente. Eles também recebem todas as suas necessidades de água das plantas que comem. Com braços mais compridos, eles podem alcançar o topo dos arbustos. Os cinzas ocidentais também são muito mais seletivos quando pastam. Eles evitam espécies vegetais ricas em taninos e sal, ajudando a maximizar a ingestão nutricional e evitar a desidratação. Como ainda não há desenvolvimento na Ilha Canguru, os humanos não são uma ameaça para os cinzas ocidentais. Mas mesmo nesta pátria marsupial, este Joey enfrenta grandes desafios se ele quiser contribuir para o seu império. Em breve, ele alcançará a maturidade e competirá por sua chance de continuar o legado de seus pais. Pois, a fim de continuar o império na Ilha Canguru, ele deve acasalar e criar a próxima geração. Enquanto o sol se põe ao longo da costa irregular, o Parque Natural da Ilha Phillip mais uma vez se ilumina com atividades. Os padrões do Império dos Pinguins são tão impregnados em seu comportamento que a maioria da colônia de 6.000 chega 50 minutos após o pôr do sol. O instinto diz a eles que há força nos números. Ao se amontoar antes de atravessar a praia, eles se protegem de aves marinhas predadoras. Depois de parar por um momento para se alisar, eles andam cautelosamente pela praia, se mantendo perto um do outro. Eles se movem rapidamente, pulando as pedras na beira da areia.
quando entram na segurança do mato e da grama alta, eles seguem caminhos familiares para suas tocas. Enquanto andam, eles identificam pontos familiares. E param para ouvir um parceiro ou filhote chamando-os para casa. Os jovens chamam freneticamente. Os pinguins infantis se aproximam de todos os adultos que passam no caminho deles. Mas a mãe só tem olhos para o seu filhote. Logo, a família se reúne novamente. E o filhote aproveita o seu jantar. Impérios de pinguins-fada tendem a prosperar em ilhas ao largo da costa, onde eles estão a salvo de predadores selvagens como raposas, cães e gatos. Estes animais introduzidos são conhecidos por serem os únicos a acabar com as colônias de pinguins. Os pinguins-fadas são tão pequenos que no continente, em lugares como St. Kilda, até ratos grandes representam uma ameaça séria. Aqui, na Ilha Phillip, o Parque Natural tomou medidas proativas para impedir a predação. As raposas são capturadas e removidas. E cães e gatos são estritamente proibidos. Na Ilha Phillip, os pinguins-fada escavam suas tocas nos arbustos perto do litoral. O desenvolvimento das praias já ameaçou esses antros. Mas nos últimos 70 anos, propriedades residenciais foram convertidas em terras selvagens. E um novo tipo de casa de pinguim foi construída. Essas tocas simples, feitas pelo homem, ajudaram a alavancar a recuperação da natureza na Ilha Phillip. Alguns dos momentos mais importantes na vida de um pinguim ocorrem nesses pequenos abrigos. Na primavera ou no outono, os pinguins fêmeas colocam sua ninhada habitual de 2 ovos. Nos próximos 33 a 37 dias, ambos os pais revezam turnos de 1 a 2 dias incubando os ovos, enquanto o outro se aventura no mar. Com apenas 5 semanas de idade, esses filhotes agora podem se aventurar fora da toca para aguardar a ceia. Em menos de 3 semanas, eles vão se juntar ao resto do império dos pinguins na água. A toca serve para mais do que acasalar e criar filhotes. Também oferece abrigo durante a troca de penas. Como as penas não podem se curar, penas danificadas ou velhas são descartadas durante a troca e novas penas vêm para substituí-las.
Tendo finalmente cultivado suas penas externas, esse bebê está pronto para fazer a troca pela primeira vez. As penas externas dos pinguins são duras e lisas, para natação aerodinâmica e proteção contra o vento. Por baixo, eles têm uma camada de penas curtas e macias que fornecem isolamento nas águas frias do Oceano Índico. Uma vez que pequenos buracos em sua camada inferior podem causar hipotermia, este filhote vai voltar todo outono para trocar de pena, garantindo um conjunto completo e saudável de penas. Seguro da ameaça de predadores. É aqui, em suas tocas, que o império do pinguim-fada pode prosperar. Nas águas rasas das Bahamas, há infinitas extensões de águas quentes e rasas. E é nessas águas mornas que os tubarões-limão se alimentam. Tubarões-limão demoram mais para digerir a comida do que a maioria dos tubarões. Eles podem comer em grandes quantidades, mas eles são comedores exigentes. É aí que a socialização complicada dos tubarões-limão se torna vital. Como os tubarões jovens definem seu grupo por tamanho e velocidade, eles também compartilham um gosto por presa. A caça ocupa muito tempo e energia. Então, eles caçam apenas presas que fornecem mais energia do que precisam para caçar. Os tubarões geralmente visam peixes mais lentos que são mais fáceis de pegar, como peixes papagaio e mojarras, que dependem da camuflagem em vez da fuga como defesa. Enquanto na caça, tubarões-limão perseguem suas presas em cardumes, eles vão conduzir peixes ao longo da costa. Quando estão prontos para atacar, eles nadam até suas presas de forma agressiva, mordendo e movendo a presa de um lado para o outro, arrancando pedaços da carne. É quando o frenesi infame começa. A lenda do tubarão diz que o sangue na água aumenta o frenesi. Mas estudos feitos em tubarões-limão em Bimini sugerem que estes tubarões reagem mais aos movimentos agressivos do primeiro tubarão a se alimentar do que ao próprio sangue. Até mesmo um tubarão-limão solitário pode ser um caçador devastador. Como muitos tubarões, eles têm uma série de poros preenchidos com um fluido gelatinoso em toda a cabeça e em torno de suas brânquias. Esses eletroreceptores, chamados de ampolas de Lorenzini, podem mensurar correntes elétricas tão fracas quanto 5 bilionésimos de volt. Como todas as criaturas vivas produzem um campo elétrico quando seus músculos se contraem, o tubarão-limão pode sentir sua presa mesmo que eles não possam ver. Ainda vai demorar muitos anos até que esses tubarões-limão jovens cresçam o suficiente para chegar ao mar aberto. Até então, eles dependem dessas águas rasas protegidas, onde eles aprendem a caçar cooperativamente.
Tão profundamente arraigado é o seu vínculo com o lar que eles permanecerão aqui mesmo que estejam ameaçados. Para esses tubarões, a saúde de seu santuário é a saúde do seu império. De volta à Ilha Canguru, o Joey está começando a se aventurar mais com a mãe protetora de olho, explorando lugares e outros cangurus. Ele faz parte de uma família extensa de cangurus, chamada de bando. Bandos dos cinzentos ocidentais podem chegar a 40, embora tenha uma média de 10. Nenhum bando estaria completo sem um chefe. O macho maior e mais forte é o Boomer. Ele não vai deixar nenhum dos outros machos acasalar com suas fêmeas. Ele fareja a oportunidade de acasalar, na esperança de encontrar uma fêmea no cio. Quando ele encontra uma, segue seus movimentos tenazmente. Depois de alguma perseguição, ela para e mostra interesse. Infelizmente, mesmo com a fêmea consentindo, outras interrupções podem ocorrer. No próximo outono, esse Joey se separará do grupo maior e se juntará ao bando de machos. Fora da sombra do Boomer, ele brincará de lutas com outros jovens, se preparando para um dia conseguir sua chance na luta pela primeira posição. Por enquanto, esse Joey fica perto do lado de sua mãe. Pode levar até 6 anos para ele atingir a maturidade sexual. Até então, ele permanecerá na sombra do Boomer, observando e aprendendo. Mas também tentando evitar os machos maiores do bando. Por uma questão de autopreservação, o Joey deve aprender a baixar a cabeça e temer, a fim de evitar uma briga. Mas as lições da vida são frequentemente ensinadas da maneira mais difícil. Ele não se abala. Embora as fatalidades nos combates sejam raras, as garras traseiras do canguru podem ser mortais. Em casos extremos, um chute das patas traseiras pode estripar o seu oponente.
Ainda assim, a atividade humana, caça ou destruição de habitat ainda são as maiores causas das mortes de cangurus na Austrália. Disputar com outros machos ajuda este Joey a aprender a hierarquia do grupo. Se ele tiver sorte, um dia ele será o líder desse bando. Protegido da força destrutiva da escavadeira e do rifle. Com o mar agitado e litorais irregulares cercando seu lar. A salvo no seu santuário. Todos os anos entre julho e dezembro, os filhotes de pinguim-fada são sexualmente maduros. Fêmeas a partir dos 2 anos de idade e machos a partir de 3 procuram encontrar um parceiro para acasalar. Embora os pinguins-fada possam acasalar 2 vezes por ano, uma vez é geralmente o suficiente. Mas antes que ele possa acasalar, o pinguim macho precisa se destacar da multidão. Ele vai erguer o peito, colocar as nadadeiras para trás e muitas vezes emitir um som de zurro. Esta exposição tem um nome apropriado: a canção da exibição em êxtase. Se ela estiver interessada, a fêmea dará uma resposta igualmente entusiasmada. Exibições em êxtase mútuas frequentemente levam ao alisamento. Esse contato reforça o vínculo entre o par. Um vínculo que será crucial se quiserem criar filhotes com sucesso no futuro. Uma vez que o par tenha se conectado, eles se dirigem para a privacidade do ninho. Algumas mordidinhas na parte de trás do pescoço devem selar o acordo. Se tudo correr bem, ela se deita. E ele sobe nas suas costas. Para um pinguim em terra, as coisas raramente são graciosas. E os machos excitados às vezes podem ter problemas para encontrar a posição correta. O acasalamento demora apenas alguns segundos. Tem que durar. Estes machos geralmente só conseguem manter o delicado equilíbrio por pouco tempo. O casal de pinguins permanecerá monogâmico, até que o filhote entre com sucesso na água com o resto dos adultos com cerca de 7 ou 8 semanas de idade. Então, os pais muitas vezes seguem caminhos separados até a próxima época de reprodução. Embora eles possam encontrar um novo parceiro na seguinte temporada de reprodução. A maioria dos pinguins-fada vai voltar aqui ano após ano. Enquanto o Parque Natural da Ilha Phillip permanecer, os pinguins-fada serão fortes o suficiente para sobreviver aos perigos do Oceano Índico. Terão um porto seguro esperando, onde eles vão criar e nutrir a próxima geração do seu império. De volta ao longo das costas das Ilhas Bimini, a densa floresta de mangue contém tanta matéria orgânica em decomposição que a água muitas vezes parece um chá. É um habitat quente, rico em oxigênio. Perfeito para o lento desenvolvimento do tubarão-limão. Seus olhos têm características evolutivas especiais que lhes permitem navegar e caçar nas águas escuras.
Eles são equipados com uma camada de cristais espelhados localizados atrás da retina, chamado de tapetum lucidum. Esta camada permite ao tubarão ver a luz pela segunda vez enquanto passa e reflete de volta através da retina. Embora as imagens sejam menos focadas, a sensibilidade à luz é grandemente aumentada. No escuro, água sombria, um tubarão pode ver até 10 vezes mais do que um ser humano pode em águas claras. Tubarões-limão são ferozmente leais ao seu habitat natal. E vão permanecer lá mesmo que o próprio habitat esteja ameaçado. No caso de grande parte das ilhas Bimini, terras de locais de construção vizinhos sufocam o trecho, encolhendo florestas de mangue. Esses tubarões-limão serão vítimas da doença ou da fome em vez de encontrar um novo lar. Estes tubarões-limão se apegam ao seu modo de vida enraizado. Para melhor ou pior, o seu santuário é um componente essencial do Império do Tubarão-Limão. Contra muitas probabilidades, esses jovens se tornaram adultos. Embora o seu próprio futuro seja muitas vezes desconhecido, uma coisa é certa: ameaçados por predadores, com o habitat encolhendo, ou até mesmo a sua própria espécie, os destinos de seus impérios contam com o caloroso abraço do mar gelado, o labirinto raso dos manguezais, ou a praia protegida em uma noite de verão. Todos os santuários são necessários para o crescimento dos seus impérios animais. Duas vezes por ano no norte gelado do Canadá, milhões de caribus embarcam numa jornada épica. A maior migração em massa de qualquer mamífero que anda na Terra. No litoral da Califórnia, maciços elefantes marinhos se encontram para se reproduzir e batalhar depois de meses no mar. Borboletas monarcas vibram a milhares de quilômetros em uma maratona multigeracional. Essas criaturas sobrevivem a incríveis migrações, superando obstáculos mortais, cruzando oceanos e continentes para garantir o futuro da espécie. Dentro dos diferentes domínios do reino selvagem, membros de uma única espécie se reúnem em massa. E em um bando, rebanho ou tropa, reina suprema. Estes são os melhores do mundo. Impérios animais. Migração. Nunavik, o extremo mais ao norte da província canadense de Quebec. Essa é a tundra, uma extensão selvagem vazia de terra. Mas não ficará vazia por muito tempo. É final de agosto, um tempo agitado por aqui. Este caribu está indo para o sul. Às vezes chamados de rena em outras partes do mundo. O caribu tem o seu nome da palavra aborígene Mi'kmaq, significando aquele que pateia o chão. Eles raspam o chão com seus cascos para desenterrar líquens, que são a base da dieta do caribu.
Ele mede quase 2 metros de altura até o ombro. O terceiro maior membro da família dos veados. Ele passou os últimos 5 meses no extremo mais ao norte do seu território. Mas, à medida que os dias ficam mais curtos, é hora de seguir em frente para florestas escassas chamadas taiga, a centenas de milhas ao sul, onde ele passará o inverno. E ele não está sozinho. Este é o rebanho do rio Leaf. É o império animal em movimento. O maior rebanho de caribu da América do Norte, estimado em 330 mil animais. O rebanho marcha em longas filas, se estendendo por quilômetros em grandes extensões de terra aberta, se unindo em passagens estreitas e obstáculos. E o rebanho do rio Leaf é apenas um entre muitos. Milhões de caribu migram para atravessar a tundra a cada primavera e outono. A maior migração terrestre do mundo. O caribu é um pilar cultural e alimentício importante para o povo do norte. Uma história inuit diz que a primeira mulher na Terra cavou um buraco no gelo para pescar. Do buraco, ela puxou todos os animais do mundo. O último a vir foi o caribu. Ela ordenou que o caribu se multiplicasse. Logo, eles tomaram conta da terra. Há caribu suficiente para alimentar toda a humanidade. Ao contrário de outros servos, tanto o caribu macho e fêmea podem cultivar os chifres. Mas apenas alguns crescem, e eles são proporcionalmente pequenos em comparação com a maioria dos servos. Os machos são muito maiores para competir com outros. Apenas o alce pode se gabar de chifres mais impressionantes. Três meses atrás, na primavera, o rebanho do rio Leaf se mudou para o norte. As fêmeas lideraram a migração, procurando o lugar perfeito para ter seus bebês, longe de predadores da floresta como lobos. Agora, quando o inverno se aproxima, a comida do norte está se tornando escassa. Eles precisam seguir adiante. Eles trarão consigo uma nova geração. Não há muito tempo para crescer. Com apenas 2 semanas de idade, esses filhotes precisam suportar a sua primeira migração para o sul. Com o filhote a reboque, o retorno será muito mais perigoso e lento. O arvoredo fica a centenas de quilômetros de distância. A sobrevivência do império depende da capacidade das fêmeas de trazer seus filhotes de volta à floresta vivos, antes do inverno. Cada dia apresenta perigo mortal. A morte pode vir na forma de perna quebrada, ou de um urso à espreita. Ou pode ser algo ainda maior, como um rio. Na costa do sul da Califórnia, estas praias rochosas são onde um gigante do mar retorna após a própria migração. Elefantes marinhos são assim nomeados por causa da probóscide carnuda nos parrudos machos mais velhos. Eles são grandes colossos, e um macho grande pode pesar até 2 toneladas, tanto quanto um SUV.
As fêmeas são muito menores do que seus companheiros, pesando quase 1 tonelada. Isso ainda é maior do que uma vaca leiteira. 2 vezes por ano, elefantes marinhos do norte migram para o mar e depois voltam para as praias onde nasceram. Eles viajam mais longe do que qualquer outro elefante marinho. Mais de 3.000 quilômetros. O motivo de sua longa jornada é a comida. Machos e fêmeas têm diferentes necessidades dietéticas, então eles vão para lugares diferentes. Os machos ficam mais perto da costa e seguem para o norte até a área de alimentação do estado de Washington, Colômbia Britânica e Alasca. Eles preferem comer pequenos tubarões e raias em águas mais rasas. As fêmeas vão mais longe no oceano aberto. Elas foram vistas mais longe a oeste, como nas Ilhas Havaianas. Elas preferem se deliciar com espécies de águas abertas, especialmente lulas. Enquanto no mar, os elefantes marinhos do norte procuram comida quase constantemente. Às vezes, nem param para dormir. Eles passam a maior parte do tempo debaixo da água. Elefantes marinhos mergulham mais fundo do que qualquer outra espécie de foca e podem prender a respiração por até 1h30 de cada vez. Mas para ter elefantes marinhos bebês, machos e fêmeas devem se encontrar em algum lugar. E este é o lugar. Ponto Piedra Blancas, perto de San Simeón, da Califórnia. É setembro. Elefantes marinhos estão começando a se reunir nas praias e afloramentos rochosos como este, ao longo da costa da Califórnia e do México. Chamada de o movimento de outono. Os elefantes marinhos chegam em diferentes momentos dependendo de sua idade e sexo. Filhotes jovens e subadultos do ano passado estão retornando para as colônias de seu nascimento. Esses machos têm 5 anos de idade. Acabaram de atingir a puberdade. Seus narizes ainda não cresceram até seu pleno comprimento carnudo. Eles não atingirão seu pleno tamanho e maturidade até a idade de 8 ou 9 anos. As fêmeas atingem a maturidade sexual mais cedo, aos 3 ou 4 anos de idade. Estes elefantes marinhos mais jovens estão aqui para descansar e relaxar. Enquanto em terra eles não comem muito, aprender a jejuar faz parte do crescimento de um elefante marinho. Os adultos não comem nada durante a época de reprodução. Mas nem tudo é diversão ao sol. Os jovens machos brincam de brigar, um treino de luta para quando eles forem mais velhos. Quando eles crescem, essas batalhas vão determinar quem consegue se reproduzir. Eles recuam suas cabeças e roncam pelos seus narizes pequenos. E se aproximam avaliando-se. Eles arreganham seus dentes temíveis. Mas é tudo por exibição na maioria das vezes. Os jovens, por enquanto, mais ladram do que mordem. Mas quando os grandes machos chegarem em alguns meses, é quando a luta se torna séria. Do outro lado do continente, milhões de criaturas aladas estão prestes a embarcar em outra grande migração. É um dos movimentos de massa mais espetaculares do mundo, empreendido por uma de suas menores e mais delicadas criaturas. A borboleta monarca.
Instantaneamente reconhecível, um símbolo real de beleza e transformação. Sua migração é uma odisseia intergeracional. A cada outono, as borboletas monarcas migram de suas casas de verão no sul do Canadá e norte dos Estados Unidos, para passar o inverno em climas mais quentes. Com a chegada do verão no Vale de Anápolis, na Nova Escócia, na costa leste do Canadá, uma fêmea está procurando o lugar certo para se estabelecer. Ela está procurando a planta certa, a serralha. Ela está pronta para botar seus ovos. Até 1000 deles. Como uma lagarta, a monarca não se afasta muito da planta onde foi colocado os ovos. A lagarta é voraz, comendo seu próprio peso corporal em folhas de serralha todos os dias. A serralha dá à lagarta um sabor tóxico, que fica com ela por toda a vida e mantém os predadores afastados. A lagarta se banqueteia por cerca de 3 semanas, crescendo tão rápido que perde a pele 4 vezes. Agora, a lagarta procura um ramo horizontal para começar sua transformação final. Ela cospe seda do lábio inferior, criando um tapete no galho. Em seguida, 2 de suas pernas traseiras se unem criando um apêndice. Pequenos ganchos travam o tapete de seda como velcro. Depois que a pele começa a descansar, leva apenas alguns minutos antes de mudar sua 5ª e última camada de pele de lagarta. O casulo pálido é um exoesqueleto rígido chamado crisálida. As próprias células que compõem o corpo da lagarta se quebram em uma gosma e depois se reformam. Mais ou menos uma semana depois, a transformação está completa e a borboleta por dentro está pronta para emergir. Livre de sua crisálida, a borboleta fica pendurada por horas, até que suas asas se encham de sangue, sequem e endureçam. Se esta borboleta nascesse no verão, viveria mais 6 semanas, durante as quais se reproduziria, colocaria seus ovos e depois morreria. Mas esta é uma borboleta de outono. Então, depois de tudo isso, ainda tem uma migração de milhares de quilômetros adiante. No norte de Quebec, a migração do rebanho de caribu no rio Leaf serpenteia pela vila de Kangersuk. A rota do rebanho muda a cada ano, mas a migração remonta a milênios, antes que houvesse cidades aqui. Não faz muito tempo que as pessoas daqui viviam no campo, seguindo e caçando o rebanho. As cidades foram construídas em meados do século XX e o modo de vida nômade chegou ao fim para a maioria.
Mas o norte está mudando mais uma vez. Os rebanhos de caribus estão encolhendo em todos os lugares. O rebanho do rio Leaf é o maior que resta na América do Norte. E os seus números baixaram em mais do que um terço nos últimos anos. O rebanho do rio George nas proximidades costumava chegar a quase 1 milhão. Mas em apenas 2 décadas, a população caiu em 98%. De 800 mil caribus para apenas 15 mil hoje. Ninguém sabe ao certo por que os rebanhos estão encolhendo. A causa provável é uma combinação de caça comercial, desenvolvimento industrial, doenças e desmatamento. Em resposta, os Inuit suspenderam sua caça nos últimos anos. É a primeira vez que alguém se lembra que os Inuit não caçaram os caribus do rio George. O caribu é exclusivamente especializado para sobreviver aqui no norte. Os pelos curtos do seu revestimento externo fornecem isolamento contra o frio. Todo o seu corpo, até o focinho, é totalmente peludo. Suas pernas longas e passos enormes cobrem grandes extensões de solo. Mesmo quando bebês, os caribus nascem para correr. Com apenas 1 dia de idade, um filhote de caribu pode superar um velocista olímpico. Esses filhotes têm apenas 2 semanas de idade e estão em sua primeira migração para o sul. Mãe e bebê formam um vínculo desde o nascimento e reconhecem um ao outro, pela visão, som e cheiro. Os filhotes ficam ao lado de sua mãe tanto quanto possível durante a jornada. O percurso não é fácil. Os caminhos antigos levam a um lugar onde a tundra aberta cai em uma enorme rocha. O imenso vale do rio Payne divide a paisagem. Em planícies abertas, o rebanho se divide em grupos menores, reunindo principalmente membros de seu próprio gênero, em agrupamentos de algumas dezenas e algumas centenas. Mas aqui há apenas um caminho seguro da elevação mais alta até a margem do rio. Este é um gargalo na migração. Um por um, o rebanho desce a encosta, como um córrego da montanha. Um rio bloqueia o seu caminho. Os rios podem ser mais perigosos do que qualquer predador. Centenas de caribus morrem tentando essa travessia todos os anos. Levará 3 dias completos para que todo o rebanho atravesse este rio. Instintos e seus estômagos os conduzem. É dezembro.
Os grandes elefantes marinhos machos começam a chegar nas praias da Califórnia e do México. Eles estão no mar há pelo menos 3 meses, ganhando massa muscular para a época de acasalamento. É muito trabalhoso transportar seus corpos de 2 toneladas para fora da onda. A gordura é responsável por até 50% do peso corporal do macho. Mantém-os aquecidos no oceano gelado e os abastece nos meses famintos em terra. Toda essa gordura foi quase a destruição da espécie. Quando a corrida do ouro da Califórnia chegou em 1849, houve um pico repentino na demanda de lubrificação industrial para máquinas de mineração. Naquela época, isso significava óleo de baleia. Mas as populações de baleias já haviam sido dizimadas. Caçadores voltaram seus olhos para o elefante marinho e quase conseguiram eliminar a espécie em apenas 15 anos. Em 1884, uma pequena colônia de elefantes marinhos foi descoberta próxima ao litoral do México. Acredita-se que todos os 100 mil elefantes marinhos do norte vivos hoje seriam descendentes desse grupo. Naturalmente pelo nariz característico. Mas e seus calos cor-de-rosa no peito? Eles ganharam esses da maneira mais difícil, através de anos de luta com outros machos. Os elefantes marinhos machos são ferozmente territoriais. Este está patrulhando a água, resfolegando e soprando bolhas para alertar qualquer outro macho que se aproximar. Seus narizes também fazem grandes câmaras de eco, emitindo sinais para outras focas. Quando a estação de acasalamento começa, eles constantemente assediam qualquer fêmea na praia, até que uma ordem hierárquica seja determinada. No momento em que um jovem macho começa a ficar muito amigável, um macho maior aparece. A luta começa. Outro macho se enfia no meio para tentar suas chances com a fêmea. Como se isso não bastasse, um quarto macho decide se envolver. A fêmea desliza para o mar, enquanto os machos lutam na praia. É raro, mas essas batalhas podem terminar em morte. Apenas um macho pode conquistar uma praia, ou uma seção de praia, e acasalar com um harém de fêmeas. A competição deve ser perseguida ou vencida na submissão. Só pode haver um rei deste império, o macho dominante do harém desta praia. Ao vencedor vão os espólios. Um único macho pode segurar um harém de até 50 fêmeas. É a maneira da evolução de garantir que apenas os machos maiores e mais fortes transmitam seus genes para a próxima geração.
Com o fim de agosto e início de setembro, a borboleta monarca da Nova Escócia começa sua longa viagem ao sul. A princípio, é uma viagem solitária. Borboletas solitárias gradualmente flutuam em direção ao sudoeste, mas eventualmente se juntam a outras 150 milhões. Os tataranetos daquelas que voaram para o norte na primavera anterior. Notavelmente, elas fazem a incrível jornada em um estado como se fosse a hibernação em outros animais. Chamado de diapausa. É uma desaceleração do metabolismo. Permite que um único monarca viva o tempo suficiente de fazer toda a viagem ao sul. O caminho da migração segue um corredor determinado pelas plantas floradas com néctar, correntes de ar e condições climáticas. Pesquisas sugerem que borboletas usam uma bússola interna para navegar, uma operação envolvendo seus olhos e antenas. Seus olhos observam a posição do Sol no céu, que muda ao longo do dia. Suas antenas contêm um relógio biológico interno para determinar a hora. Os minúsculos cérebros das borboletas comparam essas duas informações para determinar qual direção é a sudoeste. Elas podem se desviar facilmente, mas gradualmente se reorientam. Monarcas voam a velocidades de 24 a 40 km por hora, pernoitando juntas em grupos chamados poleiros. Formas de relevo como montanhas e costas gradualmente afunilam as borboletas juntas à medida que se aproximam de suas casas de inverno. O destino para algumas borboletas é o litoral da Califórnia. Nossa borboleta da Nova Escócia irá flutuar mais ao sul, às florestas de abetos de Oyamel, no México. A chegada das monarcas nas terras altas do interior do México coincidem com uma celebração anual, Dia de los Muertos, o Dia dos Mortos. O folclore tradicional diz que as monarcas representam as almas dos falecidos, retornando à terra para a celebração. Em dezembro, as monarcas cobrem as árvores. Não é o tumulto de cores que você pode esperar, porque apenas as asas externas opacas da monarca são expostas. Uma borboleta monarca pesa menos de 10 gramas, mas elas são tantas que galhos de árvores podem ranger e quebrar, sob o peso de dezenas de milhares de borboletas. As monarcas se refugiam do inverno principalmente no México e na Califórnia. Mas grupos menores foram descobertos no Arizona e na Flórida. Até 40 anos atrás, muitos desses lugares eram um segredo para todos, exceto para as borboletas. Agora, alguns dos maiores locais no México são protegidos como locais de patrimônio mundial. Ninguém sabe ao certo como as borboletas escolheram esses lugares, mas parece ser uma combinação das árvores certas, clima, abastecimento de água, cobertura florestal e isolamento. As borboletas migratórias vivem até os 6 meses de idade, mais do que qualquer outra geração da monarca. Isso porque elas adiam a reprodução, permanecendo em um estado de adolescência perpétua. As borboletas se agrupam para preservar calor. Elas permanecem em um estado chamado quiescência, mantendo-se imóvel e economizando energia. Tudo tem que estar certo para que as monarcas sobrevivam. Se estiver muito frio, elas queimarão seus suprimentos de gordura e morrerão.
O tempo excepcionalmente quente pode estimulá-las a se reproduzir e começar a migração para o norte muito cedo, voando direto para o inverno gelado do norte. Cerca de metade de todas as monarcas que chegam no inverno morrem antes da viagem de volta. Ondas de frios e tempestades podem matar mais milhões. Em 2002, uma tempestade de neve no México matou 500 milhões de monarcas. 3 vezes mais borboletas do que há na migração inteira hoje. No geral, o número de monarcas em migração caiu 75% nos últimos 25 anos. Mas se tudo der certo, essas monarcas vão ficar aqui até março e depois começam parte da jornada de volta para casa. Atravessar rios é um fato da vida e da morte para os rebanhos de caribu do norte de Quebec. Sua casa de inverno na floresta fica a centenas de quilômetros além da costa do outro lado. As adaptações que permitem ao caribu sobreviver ao inverno congelado do norte também os ajudam na água. O caribu adulto é um nadador forte. Seus cascos largos e pernas poderosas ajudam-lhes a remar pela água. Cerdas curtas de sua pelagem externa os mantêm aquecidos e aumenta sua disposição. As artérias e as veias nas pernas de um caribu estão entrelaçadas, então o sangue quente que sai do coração aquece o sangue frio que viaja em sua direção. Seus corpos robustos e orelhas curtas minimizam sua área de superfície e a exposição ao frio. Ainda assim, correntes fortes podem varrer até um macho adulto para fora do curso. E caribus de todas as idades devem nadar. Com apenas 2 semanas de idade, os filhotes deste ano não tiveram muita prática de natação. Se eles se separarem de suas mães, nenhuma outra fêmea os adotará. Ficar junto é uma questão de sobrevivência. Um filhote separado de sua mãe chama por ela. A mãe volta para o bebê. Ela se posiciona a jusante, para impedir que a corrente leve seu filhote de novo. Eles conseguiram atravessar, mas haverá mais rios e outros perigos por vir. Depois de subirem na praia, eles param um momento para descansar e se alimentar para a jornada à frente. Ainda há centenas de quilômetros a percorrer. O futuro do caribu é incerto, tanto para os filhotes deste ano quanto para todo o rebanho do rio Leaf.
Seu destino florestal oferecerá comida e abrigo para o próximo inverno. Mas também haverá predadores à espreita, como ursos e lobos. Com apenas 2 semanas de idade, esse filhote ainda está na metade do seu primeiro rito de passagem. Ele poderia viver mais 15 anos, fazendo mais 30 migrações. A viagem parece estar ficando mais longa a cada ano. Nas últimas décadas, os terrenos de nascença do rebanho do rio Leaf gradualmente mudaram 290 quilômetros para o norte. Pesquisadores acreditam que podemos estar no crepúsculo dessa grande migração. Eles temem que o rebanho do rio Leaf estará extinto em apenas 65 anos. Por enquanto, mesmo depois de atravessar o rio, o rebanho ainda tem um longo caminho a percorrer. As árvores ainda estão a centenas de quilômetros de distância. É final de dezembro nas falésias e praias da Califórnia. Os elefantes marinhos machos estão lutando em terras há 2 semanas. E agora todas as fêmeas elefantes marinhos do norte chegaram. As fêmeas brigam e berram uma para a outra, enquanto disputam espaço na praia. Mas não brigam como os machos. As fêmeas estão grávidas quando chegam e dão cria pouco tempo depois. Elas perdem 30% do seu peso corporal durante o tempo em terra, queimando enormes quantidades de calorias na amamentação e na proteção aos seus filhotes. Os recém-nascidos pesam cerca de 35 quilos. Os filhotes não têm gordura, então seu pelo preto ajuda a absorver o calor do sol para se aquecer. A vida nos penhascos é perigosa para os bebês. Eles não estão sozinhos. Coiotes rondam procurando pegar filhotes fracos ou desacompanhados. Até os elefantes marinhos adultos apresentam perigo significativo. Enquanto os machos lutam pelo controle da praia, um filhote que não consegue sair do caminho rápido o suficiente pode ser esmagado. Mães elefantes marinhos são ferozes protetoras de seus bebês. Um jovem macho que chegar muito perto recebe um aviso severo. Ela não é tão grande quanto o macho, mas vai lutar com ele se for preciso. O macho não aceita a dica. O Júnior ainda não sabe nadar, então não pode fugir. Ele está preso entre os enormes corpos gordurosos. O macho dominante do harém vem em socorro. Ele manda o macho arrogante fazer as malas. Depois volta a dormir. Todos os elefantes marinhos se cobrem com areia enquanto estão na praia. É provável que seja um esforço para se refrescar sob o sol quente. Eles não têm gordura nas axilas. Então, levantando uma barbatana como esta é outra maneira de se refrescar. Eles se arranham constantemente. Provavelmente a sensação é boa. Mas daqui a alguns meses, isso vai ajudar com a muda anual em que o elefante marinho deixa cair enormes faixas de pele.
Depois de dar à luz, há apenas uma pequena janela de tempo para as mães se recuperarem, antes do início da época do acasalamento. Ela amamenta por apenas 28 dias, depois imediatamente entra no cio, sinalizando aos machos de todas as idades para tentar acasalar com ela. O macho dominante, tendo lutado contra a concorrência, começa a cortejá-la. Colocando uma nadadeira ao redor de suas costas, ele usa seu corpo enorme para segurá-la no lugar. Através de um processo chamado implantação tardia, a gravidez não ocorre por alguns meses. Então o nascimento coincide com a vinda à praia no próximo inverno. Não muito tempo depois do acasalamento, as mães vão deixar a praia para começar sua longa migração para o Pacífico aberto em fevereiro e março. Os filhotes são deixados para trás por mais 6 semanas. Eles têm que se defender e sobreviver com a gordura que eles acumularam até que eles aprendam a nadar e caçar por conta própria. Os machos partem logo após as fêmeas, rumo às águas costeiras do estado de Washington, Colômbia Britânica e Alasca. Todos voltarão primeiro para a muda na primavera, então novamente no outono para iniciar o ciclo mais uma vez. Em fevereiro, os dias ficam mais longos nas florestas de borboletas do México e da Califórnia. A luz que muda atrai a monarca a sair do estado de diapausa, semelhante à hibernação. É hora da borboleta começar sua migração para o norte. As borboletas vibram suas asas para aumentar a temperatura de seus corpos antes de começar a voar. Elas têm um longo caminho a percorrer. A jornada é de até 4.000 quilômetros. Mas ao contrário da viagem ao sul, a jornada para o norte não será completada por nenhuma borboleta, mas sim um revezamento intergeracional. A borboleta que veio da Nova Escócia vai morrer em breve, mas primeiro ela vai botar seus ovos em plantas de serralha ao longo do caminho. Então sua prole continuará a viagem. Demora 4 meses e pelo menos 3 gerações para fazer toda a viagem ao norte. Hoje, menos borboletas fazem a migração do que nas décadas passadas. Nas regiões do norte, o desenvolvimento suburbano e o uso de herbicidas destrói habitats de serralha onde as monarcas começam suas vidas. No México, muitas florestas estão ameaçadas pela extração de madeira. Na Califórnia, esforços governamentais e privados estão em andamento para proteger 450 locais de inverno identificados no estado nos últimos 30 anos. Os apaixonados por borboletas esperam preservar esse império animal voador para as próximas gerações. Por terra, pelo ar e pelo mar, essas criaturas embarcam em odisseias arriscadas para se alimentar, procriar e escapar da mudança das estações. O mundo que esses animais percorrem está mudando ao seu redor. Algumas dessas migrações notáveis estão prestes a desaparecer. Por enquanto, eles perseveram, seguindo caminhos estabelecidos em um tempo antes da memória humana. Os grandes impérios animais em movimento no mundo.